No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Ele é mestre e especialista em implantodontia. Doutor, obrigada por ter vindo. Sempre bom te receber aqui. Sempre um prazer. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma satisfação grande estar aqui e esclarecer dúvidas e conversar sobre odontologia, que é uma disciplina que eu tanto gosto, né? Hoje a gente fala da periodontia. A gente também vai falar um pouquinho sobre os implantes, mas a nossa abordagem principal hoje é a gengiva, né? Por que a periodontia é tão importante na odontologia como um todo? Boa pergunta. A pergunta já engloba todo o assunto. Então, a periodontia, eu me lembro bem no meio do meu curso de odontologia em Ribeirão Preto, o saudoso professor Walter, um dia ele chegou para mim e falou assim, ó, você vai descobrir um dia que a periodontia é o alicerce da odontologia. Aquilo foi um impacto para mim, porque eu amava a ortodontia. Eu tinha uma paixão pela ortodontia, aí aquilo caiu como um... Eu sempre fui muito perfeccionista, sempre querendo estar fazendo o melhor. E aí aquilo me chamou a atenção. Porque a periodontia, para quem está em casa, entender o que a gente está dizendo, ela é a parte que estuda o quê? O que tem ao redor do dente, pério, né? Vem de perímetro, tem ao redor, dontia de dente, então está ao redor do dente. E nós não temos só a gengiva, nós temos o osso, tecido ósseo, sustentação, a gengiva, que é o tecido de proteção, e também a raiz do dente, que ao redor do dente, como a periodontia o nome leva, eu tenho o quê? Ligamento periodontal, fibras que saem da raiz do dente até o osso. São as fibras periodontais. E essas fibras, elas também têm o ligamento periodontal, que é o que dá o quê? A sensação de amortecimento. Quando você morde uma coisa dura, que você tem aquela... Você para de morder na hora, por quê? O ligamento periodontal que te dá essas vamos dizer, é um tecido sensorial, ele te dá o sinal de que você tem que abrir a boca, que você está mordendo uma pedra. Tudo isso está englobado na periodontia, né? Então eu costumo dizer que o profissional que faz qualquer outra disciplina, ortodontia, endodontia, quer dizer, aparelho, canal, prótese, qualquer coisa que ele fizer dentro da boca, dentística, que é tratamento de restauração, estética, lente de contato, qualquer que seja o tratamento intraoral, ele tem que ter ou um parceiro forte, que conheça muito periodontia, um profissional parceiro, ou ele si próprio conhecer a periodontia, para ele poder saber tratar esse paciente, porque se os tecidos gengivais, tecido ósseo e a raiz do dente não estiver com saúde, você não consegue avançar em qualquer outro tipo de tratamento. Eu posso fazer um implante do lado de uma raiz que está ali mole, com inflamação? Não. Posso até fazer, mas eu vou estar cometendo uma iatrogenia. Iatrogenia é o termo dado para o dentista que faz coisas erradas, né? Então ele tem que entender que se eu tenho saúde gengival, saúde dental e saúde do tecido ósseo, aí eu tenho um equilíbrio do meu nível biológico, né? Então se eu tenho uma bolsa periodontal, você fala, eu estou com uma bolsa, o que é isso? Eu perdi osso, as fibras que eu falei no começo do programa, elas se rompem, porque a bactéria destrói essa fibra. Por isso você tem que escovar o dente, a bactéria fica presa ali em volta da raiz, aquela bactéria vai entrando, ela vira um cálculo, um tártaro, 48 horas ela está calcificada ali, ela começa a destruir aquelas fibras que unem a raiz ao tecido ósseo. E ela destrói ali, destrói o tecido ósseo, a gengiva está lá no alto, o osso abaixou, faz o quê? Uma bolsa. A gengiva, ela naturalmente, eu costumo dizer que ela é o carpete do osso, ela está sempre ali, 3, 4 milímetros de distância do osso ali. Então se você perder o osso e a gengiva ficou, faz o quê? Uma bolsa. Bolsa periodontal, que aí junta a bactéria ali dentro, tem tecido necrótico. A pessoa vê essa bolsa? Ela sente e às vezes está sangrando ali, mas quem vai ver somos nós, dentistas que pegam uma sonda periodontal e você coloca lá dentro, ela desce, passa de 4 milímetros, 5, 6, 7 ou 10. Então o tecido ósseo desse paciente desceu até lá para baixo e ficou a gengiva aqui no nível. Quando você raspa e trata aquilo, é onde a gengiva retrai. A minha retração gengival, normalmente você teve já uma perda de tecido ósseo e aí levou essa retração. E aí você vai evoluindo até que você perde o dente um dia. E aí surgiram os implantes para salvar a vida daqueles pacientes que perderam esses dentes. Perfeito. Então, é necessário cuidar da gengiva. Quando a gente fala de gengiva, uma das questões que a gente mais recebe aqui é com relação ao fio dental, ao uso do fio dental. Denise, eu uso o fio dental, mas sangra. Aí, porque sangra, a pessoa para de usar. É um erro. Exatamente. É um erro muito, muito comum.
paciente passa uma vez o fio dental, ele fala, tá sangrando, eu vou parar. Pare de usar o fio dental porque tá sangrando Não, se tá sangrando é sinal que tem inflamação. Se tem inflamação, provavelmente deve ter tecido, vamos dizer assim, inflamado por uma placa bacteriana. Um resíduo que resíduo sobrou alimentar, lá de alguma coisa sobrou lá. Então eu vou lá com o fio de novo, com cuidado, sem machucar, eu passo de novo. Né? A gente já deu dicas aqui, acho que algumas vezes nos programas de uso do fio dental. Fio dental é muito importante. Fita dental, alguma diferença? O fio dental às vezes era mais fácil de penetrar entre os dentes. Tá. Particularmente, Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, uso fio dental. Tá. Eu gosto de fio, não gosto de fita. Cada um se adapta com aquilo que consegue limpar. Perfeito. Né? Consigo limpar bem com a fita? Ok. Eu sempre falo, escovação com escova extra macia e fio dental. Essas duas coisas, ferramentas juntas na mão de qualquer indivíduo, dificilmente você vai ter problema periodontal. Claro que aí entra o segundo fator, que é saber usar técnica de escovação e técnica de uso do fio. Uma vez você sabendo, a gente pode até falar, um dia trazer talvez um manequim, mostrar, mas a ideia realmente é manter uma escovação não assim, nunca assim, sempre 45 graus, movimentos. Né? A técnica de bases modificadas é uma técnica que foi um cara chamado Bassa, um dentista que era muito boa, que fazia de 3 em 3, com vibração, com a escova com 45 graus, não deixando a cerda direto na raiz, sempre inclinando ela um pouquinho, né? Assim, nunca deixar a escova reta, direta, então sempre inclinando assim, e de 3 em 3, para baixo, para cima, com cuidado, fazendo que realmente a sujeira saia de dentro do sulco gengival. E o fio dental entrando e limpando, igual que você enxugando as costas com a toalha. Cada vez você pega uma superfície de um dente, vai em todos. Doutor, leva 15 minutos isso. Para levar 15 minutos mesmo. Quando você ficar craque, você vai levar 5. Então é assim que funciona. E, associado a tudo isso aí, tem um problema genético. Porque essa é a questão. Tem gente que faz tudo isso. E tem o dente mole, tem crise periodontal com pus, com abscesso, e aí? Aí é o problema que eu costumo dizer, a tal da história da genética. O indivíduo tem um fator genético, o pai, a mãe, o avô, alguém tinha problema periodontal. Mas com certeza seria muito pior se ele não fizesse a prevenção. Certeza. E às vezes aparece já na juventude, no fim da adolescência, puberdade, o paciente já tem crises de retrações gengivais extensas, grandes problemas, grandes deiscências, que a gente fala, retração do tecido gengival, que é uma coisa que ele vai ter que conviver, porque não tem cura. Mas essa é a novidade. Então, por isso que a gente, o telespectador entender, por que a gente vai parar aqui o nosso tempo e falar sobre periodontia, porque trata-se de uma coisa muito importante. As pessoas hoje elas têm implantes dentários por 3 motivos. Ou um problema periodontal sério, que levou ao amolecimento e à perda desse dente, ou uma fratura da raiz, porque tratou o canal um dia, fez outras coisas e tratou essa fratura dessa raiz, ou a cárie, que vai destruindo, come tanto a estrutura dental, que nem fazendo o canal, às vezes você consegue, o dente tem que ser extraído. Ou já fez o canal um dia, a cárie vem e destrói esse dente antes de fraturar. Né? Claro que eu não estou contando um acidente de um automobilístico, esportivo, qualquer coisa, você já caiu do avião, do helicóptero, viveu, quebrou os dentes, aí é uma perda por acidente. Tá. Mas naturalmente, pelos problemas bucais, são esses 3. E a periodontia vai impactar em outros tratamentos, porque hoje a gente vai focar no tratamento com implantes, mas acho que é uma boa oportunidade da gente falar. Às vezes a pessoa está usando aparelho, tem doença periodontal e é o problema. É um problema, né? É um problema gravíssimo. Você está usando um aparelho ortodôntico, então tá lá fios, brackets, metálico ou não, porcelana, não importa, ele está ali. Se você não higieniza bem em volta desse aparelho, você tem retenção de sujeira. E se essa sujeira não for eliminada num dia, no segundo dia, no terceiro dia, aquela sujeira já vira cálculo, vira tártaro. Ela fica dura, pregado ali. Só a gente consegue tirar. Só o dentista. Só no dentista ou com uma cureta, mas em casa é difícil. Às vezes tem um paciente meu que fala, vou comprar uma cureta. O indivíduo compra a cureta, aí ele vem no meu consultório depois de, sei lá, 1 mês, 2, 3, com um rasgo na gengiva. Pelo assim, amor de Deus. O que aconteceu? Não, eu fui usar aquela cureta que o senhor falou porque não era para usar, e eu escapou porque ela é afiada na ponta. Você tá ali cutucando a boca, escapou. Gente, por favor. Tem como. É igual você querer fazer, vai para um casamento, você fazer o teu cabelo em casa. Vou fazer a tintura, fazer tudo, para quem gosta de fazer, né, tintura e tal. Não tem como, você tem que ir no cabeleireiro. Não dá para você ficar inventando em casa, eu mesmo, entendeu? Eu consigo fazer limpeza em mim.
pegar curva, mas eu sou periodontista. Exatamente. Né? Mesmo assim, às vezes eu não consigo o ângulo correto. Então, às vezes, quero hoje só tirar aqui, tudo bem. Agora, fazer uma limpeza, precisa de alguém. Claro. Não tem como eu ficar me limpando o tempo todo. Eu me anestesiar, entendeu? Até dá, eu até sei, mas é meio pavoroso imaginar. Eu abrindo, Mas agora você é o profissional, né? Agora o leigo não podia nem pensar em fazer isso sozinho, doutor. Não tem como. Agora, a nossa parte é escovar os dentes todos os dias, a cada vez que fizer uma refeição, cada vez que se alimentar, e utilizar o fio dental pelo menos uma vez ao dia, é isso? Exatamente. Olha, isso é bem legal a gente discutir. O fio dental já usando uma vez ao dia, no último período do dia... A última escovação, a última né? escovação, vou passar o fio dental antes, tem gente que passa o fio dental depois. Não tem problema, a ordem não altera. Na minha concepção, o indivíduo que passa o fio dental primeiro, ele tira a sujeira e fica algumas paradas, uma sujeirinha ali. Parou uma sujeirinha ali naquele dente, você já escovou antes. Aquilo fica. Né? O que eu faço? Eu escovo meus dentes, passo o fio e escovo de novo. Então eu faço aquela primeira limpeza já rápida assim, para não ficar com o fio dental muito encardido, muito sujo. Então eu escovo meus dentes rapidamente. Tá. Minha técnica hoje é a mesma que eu citei agora há pouco, mas eu já tenho prática, então eu faço muito rápido. Em menos de 1 minuto eu já resolvo minha boca toda. Passo o fio dental, levo mais uns 3 e escovo de novo. Então a minha higiene dura 6 a 7 minutos. Todo dia antes de dormir eu gasto isso aí. Tá. Mas eu chego em casa muito tarde, vou para uma balada, vou para uma festa, eu chego morto. Eu conheço gente que dentistas, amigos meus, falam assim, Luiz, sabe o que eu faço? Bato uma escova e às vezes eu nem bato uma escova. Vou dormir, aí eu acordo 6 horas depois, aí eu faço higiene. É um risco, mas dá para fazer. Né? O problema é ficar 2 dias sem fazer caprichado. Né? O problema, por que a gente reforça tanto a escovação antes de dormir? Acontece alguma coisa com a nossa saliva, né? Enquanto a gente dorme, reduz, né? Sim, a gente fala à noite precisamente por isso, bem observado. A gente já chega lá. O pH da saliva, o ideal é 7, neutro. Tá. Quando você ingere muito açúcares, refrigerantes, o pH do sangue diminui, pra você ter uma ideia. Açúcares, muito doce, carboidrato, amido, tudo que tenha mais ligado ao açúcar. Se você ingere isso e não escova, o teu pH cai, já por natural. Tá. Aí você ingere, o pH diminuiu, aí você vai dormir. A saliva já tem uma diminuição da saliva. A saliva diminui à noite. Então o que acontece? A boca fica ali muito mais suscetível a problemas. Ao passo que você fizer a higienização, passar o fio dental, escovar bem o dente aí e dormir, a sua chance de descer... Você acorda com mau hálito. Todo mundo, quem acordar com um bom hálito aqui... Nas ruas, de madrugada tá comendo flor, né? Tá comendo pétalas de madrugada e a gente costuma brincar. Então, é muito importante que você tenha essa conduta e evitar a ingestão de açúcar, de bolacha, essas coisas todas assim, ao longo do dia. Tá. Isso é uma dica importante também para ter cuidado com o tecido gengival. Então, assim, seu filho vai comer bolacha, então dá para ele agora. Deixa ele comer o pacote todo de uma vez, se é para comer. Não deveria. E não ao longo do dia, porque a saliva tem uma propriedade, chama-se propriedade tampão. Nome dado. O que é isso? Quando você ingere um açúcar, alguma coisa, ela depois de até 1 hora ela equilibra, ela volta esse pH para 7. Ela equilibra de novo. Aí na hora que você está começando a equilibrar, vai lá e mais uma bolacha. Aí dá 2 horas e mais outra bolacha. Então ela nunca consegue voltar naquele equilíbrio do tampão. Aí o que acontece com o indivíduo? Suscetível, aí começa aquele monte de cárie. Crianças, principalmente 12, 13, 14 anos, né? Estão formando cárie. Então, é muito importante que o fio dental seja usado pelo menos uma vez no dia. Aqueles pacientes que têm problemas periodontais severos, com dente mole, esses tem que passar mais vezes. Não dá para escapar. Quando é que recebe o diagnóstico de problema periodontal? Já na infância? Pode ser. Ou pode ser na vida adulta? Não tem regra, né? Não tem regra. Depende do tipo de periodontite que você tem. Tá. E aí, recebendo o diagnóstico, com que frequência? Porque a gente costuma fazer uma visita ao dentista a cada 6 meses. Mas não vai. Primeiro já não vai, né? Mas quem tem boca saudável, às vezes vai 2 anos. Quanto a última vez você foi? Faz 1 ano. Faz 1 ano. Não, mas você tem boca boa, é legal. Agora tem gente que não vai em 2. É uma loucura isso. Agora o periodontal, o paciente periodontal, 3 meses. Então a frequência é menor. Então a gente costuma dias. fazer uma visita a cada 6 meses.
Os dentistas já vêm aliviando um pouquinho, falando que uma vez por ano, né? Assim, para quem não tem nenhum problema, mas para quem tem doença periodontal, 3 meses. Precisa ir a cada 3 meses. Agora, e olha lá, às vezes eu mando diminuir para 2. Porque também você conhece o hábito de higiene do seu... Não só a higiene, mas também a qualidade. Tem qualidade sim. de dente, de saliva também, né? Então, assim, a periodontia, ela tem esse histórico de preservação, de preservação distante, né, longínquo, vamos dizer assim, com um prazo de validade da vida toda. É uma doença autoimune. Ela não vai ter cura. Quem tem problema periodontal, periodontite instalada, com retrações, com problemas de radiografia, que você olha já tem perda óssea em todas as extensões, esse paciente nunca vai ser curado. Qual é o jeito de arrancar tudo e voltar ao implante? A microbiota, às vezes, oral, ela é tão agressiva que vai atacar os implantes também. Então, aí, a partir do momento que ele recebeu os implantes, aí ele tem que ter cuidado como se fosse tudo novo. Nossa, Deus te deu uma nova dentição. Né? Porque, assim, o paciente, quando faz uma cirurgia comigo, ele fala, graças a Deus deu tudo certo. Então, é Deus, né? A gente nunca fez, a gente é um instrumento. Mas o cara sai e fala, graças a Deus, eu já costumo brincar. Fala, Deus te deu a oportunidade de você ter uma terceira dentição. Sim. São os implantes. Então, vamos cuidar deles desde que hoje é fator zero, igual o carro zero. Hoje que é zero. Agora, é claro que para que tudo dê certo, você precisa o quê? Estabilizar essa doença periodontal? Controlar. Preciso controlar o paciente com ele aprender a higienizar, ele aprender a ter as condutas de forma correta, e aí a partir disso você conduz esse cara para que ele tenha as regras de higienização, de fio dental, de escovação, escova adequada, de voltar ao consultório, de ficar na neura, sabe, de higienizar, e não adianta ficar bochechando um produto químico, não, é escovação e fio dental. O produto químico auxilia naquele momento de agudo, a clorexidina, alguma coisa assim, mas não é o que vai resolver a tua vida. Escovinha de dente dental que vai segurar você controlado. Aliás, a sua orientação é tão importante que depois de algumas cirurgias é recomendado às vezes fazer um bochecho. Porque ele não consegue escovar. Aí sim. Mas ao longo prazo, alguns tipos de enxaguantes podem escurecer os dentes. Tem uma coisa assim? A clorexidina ela mancha. Ela mancha e tira o paladar. A Holanda desenvolveu um produto que está chegando no Brasil agora, é vendido em algumas drogarias, mas uma drogaria só. Da Bluen, é um produto bem interessante. Ele libera oxigênio no local. E esse oxigênio ele é muito bom para algumas coisas, entre elas, formação de novos vasos sanguíneos. Então, a angiogênese é aumentada. Isso é muito bom, porque basicamente o tecido gengival, o tecido ósseo é altamente vascularizado. Tanto é que você faz um corte na boca, aquilo sangra pra caramba, né? Então, é um produto que não mancha e não tira o paladar. Então é revolucionário. Esse negócio está entrando no mercado brasileiro, vai entrar forte ainda, daqui a uns anos. Doutor, é uma pergunta bastante popular. Pode enxaguar os dentes, né, a boca, com água oxigenada? Então, é popular por quê? Vamos ver se as pessoas adivinham em casa, mas eu vou falar, óbvio. H2O2 é a fórmula da água oxigenada. Água H2O é a fórmula da água. O oxigênio, a água oxigenada, ela tem mais oxigênio, ela recebe mais oxigênio. Mas é um oxigênio que fica muito pouco tempo ali. Você passa ali, ele é tópico. E qual é o raciocínio? As bactérias, as piores que estão na boca, elas são bactérias anaeróbias. As bactérias anaeróbias, o que significa? Por que elas são classificadas como anaeróbias? Porque elas não têm tolerância ao oxigênio. Entendeu? Tem bactéria aeróbica e bactéria anaeróbica. A bactéria anaeróbica, que são as mais agressivas, quando você põe oxigênio, elas arriam, elas morrem. Mas a quantidade de oxigênio na água oxigenada é irrisória. Não vale a pena. Não vale a pena. Você pode paliativamente ali bochechar, mas não é o que vai resolver. Já esse produto da Bluen, ele é um gel que libera oxigênio lentamente. Então o oxigênio fica ali, perdurando. Por isso que ele é muito bom no combate de pós-operatório. Você passar em todas as feridas que eu faço, todas as cirurgias que eu faço, no pós-operatório eu vou lá e taco. E também um produto que é para ser utilizado no pós-operatório. Ou liberado. O gel, sim. O bochecho pode ser usado diariamente, você pode usar. Eu tenho um spray que os caras, eu sou o consultor deles no Brasil. Tá. Eu falo bastante por eles, assim, no palestra, mostro produtos. E tem um sprayzinho bucal também que é gostosinho, que às vezes eles me dão e eu fico aperto. É curioso, assim, interessante. Você mantém o seu equilíbrio da microbiota, né?
Muita gente pergunta sobre clareamento. Eu não sei como é que é hoje, mas as pessoas costumam dizer, tenho sensibilidade, será que dói o clareamento? Algumas pessoas usam branqueamento, né? Mas na verdade a ideia não é que fique branco, porque o dente natural não é branco, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho. Pode trazer um prejuízo fazer um clareamento numa boca que não foi cuidada antes com doença periodontal? Ah, sim, claro. O problema não é nem tanto a questão do produto no dente. O problema é que você vai usar uma moldeira na boca, ou você vai fazer um clareamento em consultório, por exemplo, não vou usar moldeira, vou fazer em cadeira, aplicar o laser num dente que está mole, com gengiva totalmente irritada, não faz sentido, né? Você pode aplicar, mas não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido você tratar cuidar do que é mais importante primeiro, né? Exatamente. Você pegar, igual você pegar assim, vamos fazer uma analogia para a medicina. Igual aquele paciente que está com uma doença, uma pneumonia grave, seja lá que for, aí o cara, vamos fazer essa plástica no seu nariz, de aproveitar? Entendeu? Que não vai necessitar de tanta, vamos dizer assim, tantos anticorpos, nada muito sério. Uma plástica no nariz, vamos aproveitar, vamos raspar esse ossinho, a gente já está aqui no hospital mesmo. O cara fala, tô com pneumonia aqui, tô tudo ferrado, você quer fazer meu nariz? É mais ou menos isso. A gengiva tá lá sangrando, aquele problema periodontal, aquela crise. Vamos fazer um clareamentozinho, entendeu? Não faz sentido. Controla a boca, brincadeiras à parte, controla a boca, controla a doença periodontal, controla a gengivite. É importante classificar também, inflamação na gengiva é gengivite. Tá. Então, a gente tem os graus, né? Gengivite não significa necessariamente a periodontite, né? Não, gengivite é inflamação da gengiva. Tá. Periodontite já é a infecção instalada, perda óssea, perda de fibras, aí sim você já tem a periodontite. Então é diferente. Gengivite ainda é um grau que não está perdendo, aquelas fibras não foram perdidas, não tem nenhuma perda de nível de inserção que a gente fala. Perfeito. Dentes moles. E às vezes jovens têm dentes moles. A explicação é a doença periodontal. Como é que está a qualidade óssea quando você tem um dente mole? Tem 3 formas de você ter o dente mole. Uma delas, problema periodontal, o dente ficou amolecido, perdeu o osso, o dente está com mobilidade, tem que raspar esse dente. Segunda forma, o paciente tem um acidente, um trauma, ou está mordendo com contato prematuro, está alto o dente na boca por alguma razão, fica mole. E a terceira forma, que é o uso do aparelho. A criança põe um aparelho adulto, qualquer um põe um aparelho ortodôntico, começa a mexer naqueles primeiros dias, o dente amolece, mas por causa do aparelho ele está fazendo a movimentação. Entendeu? Então são essas 3 formas que você pode apresentar de um dente com mobilidade. E aí, em cima disso, você determina o tratamento da forma com que você está acompanhando o caso. Então, se eu sei que o meu paciente está com o dente mole, porque ele não está usando aparelho, não bateu, é um problema periodontal. Aí eu vou investigar, vou fazer exames radiográficos complementares, vou fazer sondagem e faço uma raspagem. No caso de um acidente, ficou mole, você vai perder o dente, você extrai, faz uma reconstrução do tecido ósseo e põe um implante. E no caso do aparelho, espera 2, 3 dias e ele volta a endurecer. Mais ou menos isso. Doutor, vamos falar um pouquinho da parte cirúrgica da periodontia? Por que ela é tão importante? A parte cirúrgica da periodontia, ela tem importância das 2 formas. Em alguns casos, você tem que fazer cirurgia para redução de bolsa, mas é uma coisa que eu tenho feito, olha, faz tempo que eu não faço uma cirurgia periodontal nesse nível. Por quê? Porque casos com bolsas muito extensas, eu faço raspagem e tento diminuir aquilo de uma forma que eu não tenha que fazer cirurgia. Porque a perda de tecido vai aumentar a extensão da retração. Então, em alguns casos, dá para tratar sem cirurgia essa bolsa? Sim, sim. Em alguns casos, você já perde o dente. Bolsa muito funda, dente muito condenado, você já condena o dente e vai para o implante, porque você preserva aquele pouco de osso que sobrou, você preserva para o paciente ter um implante depois. Então, hoje a periodontia, ela vai muito mais a parte cirúrgica dela, buscando o quê? Estética, seja para cobrir uma retração gengival, seja para melhorar a qualidade de tecido de um caso que tenha pouca gengiva, né? A gente já mostrou em outras oportunidades aqui, vamos poder mostrar de novo. Sim. Né? Por que é importante, às vezes o paciente, o implante, né, que o nosso tema é esse, qual a importância do implantodontia, por exemplo, da periodontia, ou de um dente normal que está com retração, ou está muito curta a coroa do dente.
tudo isso a gente consegue mexer. Com né? desgaste até natural? Às vezes com desgaste natural, às vezes está muito curto, o dente está pequeno. Aí eu preciso tirar um pouco de gengiva para ficar um dente mais comprido, mais imponente. Né? A gente tem casos Faz parte da harmonia facial, faz né? harmonia Até facial. o tamanho do dente. Às vezes não? o dente tem... Eu vou ver se eu separo um caso aqui para a gente entender. Tá. Às vezes tem dentes que tem uma altura de gengiva diferente do outro. Um está mais aqui, outro está mais embaixo. A pessoa sorri assim, fica uma gengiva mais alta, uma mais baixa. Você consegue corrigir isso, né? Então, assim, a periodontia ela tomou uma magnitude, que é o tratamento dos tecidos, a gente fala pink aesthetic, no americano fala pink de rosa, a aesthetic de estética, né? Estética é a vermelha, vamos assim dizer. Então, a gente tem, talvez se eu mostrar um caso, o telespectador vai entender melhor o que a gente quer dizer. Olha só esse caso, olha só o defeito que tem ali, tá vendo? Essa coisa branca que você vê ali, ó. Ah, é o que é isso branco? Isso é um pedaço de osso, Meu Deus. né? Olha lá. Então a gente tem aqui esse caso, o paciente tem um pouco de tecido ósseo. Então, eu vou explicar já o caso, olha só. A gente vai olhar que é um paciente que recebeu implante, olha lá, tá vendo? Então ele tem um implante aqui, e aí foi feito acho que algum tipo de enxerto ao redor desse implante, e esse enxerto começou a querer romper para sair, tá? Aí o que você faz? Você tira aquela prótese fora, tirou o dente... Também a gente de fato está vazado ali mesmo. Lá. Então o dente, para quem não entendeu ainda o conceito do implante, o implante está aqui dentro do osso e o dente está aqui. Ele encaixa parafusadamente aqui ou cimentado dentro do implante, tá? E aí olha lá, limpei aquele osso, olha lá a rosca do implante aparecendo, tá vendo? Essa rosca... Ela não pode ficar aparecendo ali, está faltando tecido. Condenou o implante ou você consegue... Então, essa é uma pergunta boa. Quando você olha e fala, apesar que esse implante eu vou ter que tirar ele, aí eu vou testar o implante, ele está bem preso. E é uma faixa de gengiva pequena que eu consigo muitas vezes trabalhar isso ainda para correção, né? Nem dessa técnica aqui, ó. Eu faço uma técnica de incisão sulcular, né? Olha aqui, eu venho aqui, trabalho esse meu tecido, coloco lá um pouco de DTA para descontaminar a superfície do implante. Descontaminar, pode ser DTA, pode ser ácido cítrico, você descontamina aquela superfície daquela rosca que está ali exposta. Descontamina, tem que tirar a bactéria dali. Porque tem, né? Porque vem, está exposta no meio da boca. Às vezes você pode passar também, olha lá, o implante está ali, você pode passar também um ultrassom, com outras coisas. Aí o que eu faço? Eu vou lá para o céu da boca do paciente, olha lá o palato, e preparo um pedaço de gengiva. Periodontia pura isso. Eu vou recortar um pedaço do céu da boca, desse palato, que a gente chama tecnicamente correto o nome de palato. Eu tiro um pedaço dali, ó, tirei fora e vou colocar osso em pó, enxerto ósseo. Então, é periodontia com implantodontia aqui simultâneo. Eu vou colocar um pouco de enxerto em pó dentro desse meu buraquinho, que vocês estão vendo aí, ó, vou cobrir ele e vou pegar esse tecido que eu tenho ali, ó, e vou entrar com ele por baixo aqui, ó, por dentro do espaço. E vou levar ele lá em posição. E vou fechar, dou a sutura e deixo. Isso fica aí 60 dias. Olha só na boca, fica um buraquinho ali. Quanto tempo para cicatrizar Isso o aqui, céu da isso boca? aqui com o gel, até em 40 dias já está tudo fechadinho. Tá. Né? Quanto tempo depois? Olha só como é que melhora. 60 dias, hein? 60 dias. Né? Olha lá. Provisório eu tiro, aí eu começo já a abrir, expor o meu implante de novo. Olha lá, o implante está lá, eu não perdi, mas olha como eu ganhei tecido, tá vendo? Demais. Ficou grosso, né? Periodontia pura. Coloquei a pecinha do implante ali e vou colocar já uma peça por sobre esse implante. Olha lá, coloquei, ficou bonito, mas você repara que tá curto o dente, parece, né? Não parece um dente comprido, um incisivo bonito ainda. O paciente olhava, eu olhava também. Olha lá, olha como era. E olha como ficou, tá vendo? A gengiva é nova aqui ainda, né? Mas já melhorou bem. Já resolvi aquele meu defeito lá só com um enxerto, né? Aí depois de um tempo, eu vou vendo que tem um dente um pouco maior, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele é mais alto a gengiva que aqui que eu falei pra vocês. Ó. O que a gente faz? Eu vou lá e faço uma redução, olha lá, eu corto um pedaço. Então, às vezes eu tiro gengiva também. Né? Com segurança, né? Não com vai segurança, aparecer olha lá, raiz de ficou dente, na mesma não. altura. Ó. Depois que cicatriza, fica
certo, né? Em alguns casos, eu posso também levar osso no lugar. Então, eu ponho um pozinho de osso ali, ó, e vou tratando o meu caso, né? E por aí vai. Então, a gente pode aplicar o gel para tratar a gengiva. São inúmeras situações, né? Então, olha como é que ficou, que eu tratei a gengiva melhor, olha como é que ficou diferente, né? A gente tem um tratamento gengival aqui de forma muito primor, né? Você faz o que você quer com a gengiva hoje. Você leva, você traz, você manuseia, você põe, tira. Tem que conhecer as técnicas. O que você precisa para o paciente se preparar para um tipo de procedimento como esse caso? Precisa levar algum exame? Você pede alguma coisa? Sim, sempre exames tomográficos, radiográficos. Tudo da boca? Tudo da boca. Antigamente eu tinha muito hábito de pedir uma série de exames, né, hemograma. Se o paciente já vem para mim já relatando, doutor, hoje a rotina do indivíduo mudou. Dificilmente você conversa com alguém que falou, eu não faço o exame faz 2 anos. É quase impossível. Todo mundo tem uma rotina de exames já que está em andamento. Uma coisa incrível isso. Também você não tem grandes sangramentos aí, a gente pelo menos não... Não tem, se anestesiando bem, não tem um sangramento muito grande. Então assim, eu pergunto para o meu paciente como é que está o seu estado de saúde. Eu peço para ele um tempo de sangria, um tempo de coagulação, glicemia e mais alguma desconfiança se ele tiver, a gente pede alguma coisa, mas para mim não importa se a ureia dele está alterada. Para mim não importa se o colesterol dele está alto. Para mim importa se ele é diabético. Que aí eu vou conduzir o meu pós-operatório, minha terapêutica medicamentosa com antibióticos de forma bem rigorosa. Mas também é possível fazer o diabético? Pode fazer. Agora, para mim importa também se ele vai sangrar até morrer. Na hora que eu cortar ele. Que é o tempo, né? Tempo de sangria, tempo de coagulação. Tá. Você toma uma aspirina, você toma um anticoagulante. Então, assim, vamos suspender isso 4, 5 dias. Tá. Então, todos esses cuidados eu tenho antes de operar um paciente. Alguns exames desse tipo eu sempre peço. Muito importante, né? Independente de estar com gengiva saudável, gengiva doente, não importa. Ele tem que ser tratado dessa forma. Agora, eu normalmente peço, quando o paciente não fez, eu não faço isso aí faz uns 5 anos, doutor, mas eu fiz ano passado em novembro, me traz. Tá bom. Não, eu fiz, tá tudo bem, já arranquei dente semana passada ou mês passado, agora eu vim no senhor para resolver algum problema. Tudo bem, eu otimizo o tempo. Entendeu? Porque às vezes ele chega em você e ele já passou por outros já passou pelo médico, né? Então assim, o paciente nunca chega para mim assim, primeira vez. Ele sempre vem, infelizmente eu recebo sempre paciente arrebentado já, sabe? passou por... Se chegar filezinho... Tá cansado, inclusive, Se chegar né? filezinho, que eu costumo brincar, ótimo, melhor ainda. Eu trato ele rapidinho. Agora, ele já chega, passou por um, passou pelo outro. Um desgaste já grande. É complicado, mas também solucionável. É preciso ter paciência para esperar isso. Você precisa de alguma disciplina no pós-operatório. O paciente não pode fazer alguma coisa, então, algum tipo de alimento que ele não possa comer, algo muito duro, não pode morder muito forte. Pergunta boa. O paciente não pode fazer muita coisa, que ele às vezes não... E ele tem que fazer algumas coisas que ele não faz. Tá. Então, por exemplo, higienização. Esse indivíduo ele tem que higienizar a boca todos os dias e bem. Fazer o bochecho, fazer escovação. O primeiro dia não é para escovar, tudo bem, mas o segundo dia, a partir da noite, já pode escovar. Escova o dente, não precisa escovar a gengiva. Não se escova a gengiva. Não fica escovando a gengiva lá, né? Então, assim, a gente tem que ter alguns cuidados com essa questão da higiene, porque ela é determinante. Se você não higienizar bem no pós-operatório de um paciente operado com implante, com gengiva, aquele fio de sutura vai reter sujeira. E ele vai ter, invariavelmente, uma inflamação, às vezes astronômica, entendeu? Então ele tem que escovar, ele tem que saber bochechar corretamente, saber aplicar o rolutório que eu mandar ou o gel que eu prescrever. Então esses cuidados, o indivíduo, ele tem que ter. Você contou pra gente que muitas vezes você recebe o paciente que ele já passou por outros especialistas, já sabe dos problemas de saúde que ele tem, se ele tem. Mas você contou pra gente em outras ocasiões que você refaz muito os trabalhos de outros profissionais. Então, a pessoa chega porque não deu certo, quer saber se é isso mesmo. Há uma dificuldade maior em mexer aquilo que quem começou foi outro profissional?
É muito complicada. Às vezes a gente tem, o paciente eu olho previamente o exame e falo, nossa, ele está numa situação até razoável. Mas aí ele passou por algum outro tratamento que piorou, perdeu tecido, perdeu gengiva, perdeu o osso, piorou o cenário. O implante perdido, mal sucedido, ele faz o quê? Ele faz perder gengiva, muitas vezes, tecido ósseo e é o pior de tudo, a confiança. O paciente fica detonado. E aí ele já chega às vezes, né, já achando que você também. Ele me traz, muitas vezes eu recebo o ônus. Você paga o pato, desse né? paciente. Ele já vem, às vezes, desgastado. Então, ele vem, o bônus vem depois, se tudo der certo. Normalmente dá, porque eu uso bons laboratórios, eu sou bem cauteloso, bem cuidadoso. Isso é importante tem que também, repetir, né? às vezes, um trabalho ou outro. Acontece. Ninguém está livre. Eu quero... As pessoas têm que entender isso. Claro que você fala assim, o estatístico do implante é 98% de sucesso. Quer dizer, cada 100 eu perco 2. Então vamos supor que eu fiz 100 pacientes, você é um deles e o Walter é outro paciente. Vocês dois perdem o implante, vocês são amigos. Porra, cadê os outros 98% dele de sucesso? Os outros 98% se você bem sucedido, você não conhece nenhum deles, então para você é 100%. Para mim é 100%. Para você é 100%. E assim, toda a vida, o técnico da seleção brasileira é campeão de todas as Copas. O maior artilheiro de todos, ele é campeão de todas as Copas. Ele é artilheiro toda a temporada. Aquele jogo ele arrebenta sempre. Piloto de Fórmula 1, qualquer segmento, né? O governo acerta toda hora. Você não depende tem muito como. também dos fatores do paciente, né? É difícil a gente falar sobre isso. É difícil a gente falar. É uma coisa legal, mas às vezes é legal a gente trazer essa informação e não é filosofar, eu não gosto de filosofar muito, mas assim, o paciente entender, puxa, se ele está falando para eu tomar tal remédio, vou tomar, mas vou beber, vou fumar. Aí ele fuma, que nem um condenado, e vem. Aí meu dentista tá com um problema aqui, não sei, a gengiva irritou e tal, mas olha, eu operei o senhor, você fumou, eu fumei só 2, deve ser 2 maços, né? 2. Quebrou o dente comendo alface. Nossa, ele caiu, tava comendo um bombuma. É sempre assim. Tá, o paciente tabagista, você pede para parar tem que parar de fumar sempre, não é compatível com a saúde o cigarro, mas para fazer um tipo de procedimento como esse, ou cuidar da parte periodontal, ou mesmo já levando para a parte dos implantes, pede para parar um tempo antes, fica... Como é? Então, eu não peço para parar um pouquinho antes. Eu sugiro que ele pare de fumar. Para sempre. Sempre. Para de fumar. Você consegue? Não sei. Tenta. Porque o que acontece? Quando o paciente põe um implante, ele tem chance de perder o implante nessa fase de cicatrização dos 6 meses, que é a osseointegração. A osseointegração é o que é? Quando você faz um furo num osso, você prende um implante lá dentro, não é um travamento só mecânico. Ele é físico, ele é biológico. Então a química do osso tem que aderir ao titânio. Quando você tem o cigarro em cima, a nicotina, ela prejudica a sua integração. Mas, uma vez que o implante já calcificou, ele se integrou naquele osso, você pode fumar, não tem nenhum trabalho que mostre que estatisticamente é prejudicial depois que o implante se integrou. Para esse fator, exatamente. Para esse fator osso-integração, não. Sim. Ela tem todos os outros. Sim. Não vai achar que, beleza, eu estou com implante, agora eu posso fumar. Não, você vai ter problema de câncer, você vai ter problema de infecção na boca, câncer bucal, tem outros problemas que o tabagismo traz, não só a osso-integração do teu implante. Perfeito. Né? Que fique claro, isso é muito importante. Então, eu sugiro que pare de fumar, eu sugiro muita coisa. Para ter uma vida melhor, né? Muita coisa. Para a saúde em geral. Sugiro muita coisa para esse paciente, mas é aquilo que eu falei, o indivíduo às vezes ele está cansado, ele é um ser humano. O ser humano vive errando a todo momento. A gente já discutiu isso outras vezes aqui já, que o ser humano ele erra a todo momento. Então, um paciente odontológico, ele também vai cometer erros. E a cirurgia de gengiva, por exemplo, a periodontia, ela é cruel. O cara tem, às vezes, uma crise familiar, ele desconta na boca. Tá tudo bem lá. Tem outros fatores envolvidos. E eu, como faço periodontia há 20 anos, praticamente, 22 anos, desde que eu me formei, um menino, eu era moleque, tinha 21 anos. Eu percebi que o quê? Que a periodontia, ela desconta
o teu problema em você mesmo. É louco isso. Então vamos supor, você está bem, aí você tem um divórcio. Você parou do marido, aquela crise, é um negócio super litigioso e tal. Você tem problemas periodontais, pode ter certeza que em determinado momento daquele período vai ter um período violento de crise periodontal. Tudo vai do que você somatiza, do que você desenvolve a tua habilidade em lidar com os problemas. Erosão ácida está relacionado com a periodontite, com o problema de periodontia ou... Não, é um problema do esmalte, de hábitos. Não tem nada a ver com... Lógico que afeta também os tecidos, mas não porque o cara tem periodontite que ele vai ter erosão ácida. Não é isso. Tá. A gente falou já da frequência de visitar o especialista e a gente tem várias subespecialidades, né? Precisou fazer um canal ou vale a pena ir buscar esse profissional? A gente fala tanto, né, de fazer aquilo que você está mais adaptado, fazer aquilo que você tem a maior excelência. Você acha que os serviços que são individualizados, né? Então você tem quem faz o canal, você tem quem cuida. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Porque quanto mais você se especializa numa determinada especialidade, melhor é. Mas tem um detalhe. Todas as pessoas que fazem para mim esse tipo de prestação de serviço, eu tenho todas elas embaixo da minha asa, entre aspas. A endodontista vem no meu consultório, eu conheço ela. A ortodontista é minha irmã, no caso. Então eu sei tudo que eu conduzo com ela paralelamente. Não adianta você falar, vai lá. Quando ele volta, você não sabe que estado que vem. Não, vai lá, mas eu estou acompanhando. A endodontista vem aqui, trata o canal, eu olho aqui na hora. Ah, tá aqui, foi isso, foi feito aqui assim, tal. Tá bom, obrigado. Perfeito, vai lá, conduz, entendeu? Então, tudo bem. Aí é uma outra situação. Entendeu? Mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então, isso é muito importante. A gente chama assim de clínica multidisciplinar. Todo mundo interagindo. E a periodontia, ela é tão complexa. Claro que você tem poucas pessoas. É interessante pegar aqui nessa sala, é que ninguém está assistindo, não tem ideia do que tem gente aqui na produção. Mas se pegar essa sala toda, talvez um tenha problema periodontal. Dos 15 que estão por aqui. Porcentagem, depende do nível, depende de classe social também. Eu conheço gente que é, assim, super pobre, condição social super baixa e tem a boca perfeita. E tem gente milionária, riquíssima, com a boca, sempre para fazer implante em tudo, perdeu todos os dentes por problemas periodontais, né? Não porque teve problema lá em infância, porque as gerações de mais de 50 anos, hoje, 55, 60, para cima, tiveram problemas com odontologia há 50 anos. Ou o pai não tinha condição de levar, ou a odontologia, sabe, não era boa onde ele morava, enfim. Foi vítima de alguns problemas que levou à perda de dentes. E essas pessoas hoje têm implantes, mas nunca tiveram problema periodontal nenhum para implantar nenhum desses dentes. Por quê? Não tinham tendência. Sabiam escovar os dentes, sabiam cuidar. Então, assim, a periodontia, ela é muito importante a discussão dela. O paciente tem que lembrar todo dia que a periodontia, ela é importante. Né? Por isso que quem tem o privilégio de assistir, de repente, o programa de hoje, vai entender a importância que é cuidar, escovar os dentes diariamente, passar o fio dental. Porque a gente fala de implante, a gente fala de enxerto, a gente fala de um monte de coisa complexa, impressora 3D, falamos de tanta coisa aqui. Mas, se você puder prevenir, para que não tenha que fazer tudo isso, é o ideal. É claro que toda semana eu recebo casos novos, problemas astronômicos, implantes mal colocados. Porque às vezes ele tem problema, ele vai lá e põe o implante em tal lugar. Aí quando vem por 2 anos, tá lá, aspira exposta, ângulo errado. Aí eu respira, começa o caso de novo. Mas sempre está ligado à periodontia. É uma coisa impressionante. Não tem jeito. Doutor, vamos voltar para o nosso bate-papo? Quero entender uma coisa. O paciente que tem a doença periodontal, já perdeu os dentes e colocou a prótese total, a famosa dentadura, como é que fica a saúde da gengiva nesse caso? Então, quando você tem o dente, ele pode ter o problema periodontal. Lembra que eu te falei? Periodontia ao redor do dente. Se você não tem o dente, você não vai ter o problema periodontal. Por isso que antigamente, 35, 40 anos, 50 anos atrás, até 60 anos atrás, tirava-se tudo dentadura. Até antes, né? Primórdios de 40, 30, dentadura.
Por quê? Porque o paciente tinha um problema periodontal, não tinha cura. E a raspagem ainda era muito base, não tinha curetas para raspar, né? Não tinha nem instrumento. Não tinha instrumental para raspar, ninguém sabia o que era raspagem. E a sorte que a gente teve, europeus bons na Noruega, na Suécia, grandes profissionais, começaram a descobrir a existência do tártaro. E como tirar o tártaro? Vamos fazer como? Vamos raspar, né? E um dos caras que descobriu o tártaro, agora não me vem o nome dele, mas ele tinha tonéis de vinho e fazia esse cultivo. E um belo dia ele esvaziou um dos barris dele lá, ele olhou lá no fundo, pegou aquela substância, ele era dentista. Falou, nossa, aqui parece o tártaro do dente. Pegou aquilo, não chamava tártaro até então, parece aquela placa que fica no dente. Ele pegou, foi lá, botou a compulsão, começou a checar e descobriu que era tartaratum de potássio, chamava aquilo. Aí ele deu o nome e falou, igual aquele negócio, vou chamar isso aqui de tártaro. Daí que surgiu o nome do tártaro. Olha que informação curiosa. Por causa do vinho, descobriu-se o nome do tártaro. Porque aquilo impregnava no dente. Então, quando chegava a um certo determinado ponto, você tinha que arrancar aqueles dentes fora. O cara não tinha condição, era mau hálito, era pus. O que você fazia para eliminar a doença? O dente ficava mole, extrai. Aí extrai um, extrai outro. Não tinha mais dente. O que você punha? Não tinha implante? A velha e boa chapa, que as tias, vovozinhas, com todo carinho, né? Que eu tenho várias no consultório, é um prazer recebê-las. Dentadura. Hoje, todas elas com implante agora. Tá. Eu tenho uma só com dentadura, que ela tem um nervo muito à flor da pele aqui, e é muito pouco osso, tem que fazer uma reconstrução muito grande nela, muito cara e também invasiva. Então, optamos por fazer uma dentadura bem feita. Uma dentadura bem feita, está sendo acompanhada. Mas assim, claro que ela perde poder de mastigação, ela é muito pequenininha, tal, isso favorece um pouquinho, e ela se conforma com a dentadura, com a prótese total. Mas, lembrando que, não fugindo da sua pergunta, a prótese total não tem tártaro. Perfeito. Não tem tártaro na gengiva, mas pode ter tártaro na prótese. Mas isso não vai provocar problema periodontal nela. Entendeu? Então a gengiva da prótese é uma gengiva de acrílico. Entendi. Você colocou ali, o acrílico fica contaminado, fica feio. Eu pego no pé muito com isso, falo que tá nojento, ainda dou bronca. E as senhorinhas me olhando com aquela carinha assim, sim, doutor. E eu limpo, faço toda a limpeza e dou risada com elas, tal, lógico. Aí mantém a limpeza em casa, mas o tempo em tempo volta. Eu limpo a prótese, põe entrar na incubadora, descontamino ela, tal. Então a gengiva não tem periodontite. Perfeito. Não tem problema periodontal para quem tem dentadura. A não ser que tenha dente embaixo. Aí tudo bem, mas dentadura em cima e embaixo não tem problema periodontal. Ah, eu coloquei implantes. E vou colocar a dentadura sobre implante parafusada ou abotoada. Eu posso ter problema periodontal? Pode, porque agora tem um implante dentro do teu osso, em volta do teu implante pode juntar a placa e vai ter o quê? Periodontite? Não. Periimplantite. Tá? Então, o paciente que tem só implantes não tem periodontite, ele tem periimplantite. É o mesmo tipo de bactéria? Basicamente o mesmo tipo de bactéria. É pior? É pior. Por quê? Porque o dente não tem... O dente tem ligamento periodontal. Lembra que eu expliquei no começo do programa? O dente é rotativo, a gente sabe. O ligamento periodontal que tem no dente são fibras que ajudam o dente a ter amortecimento, para quando você mastigar alguma coisa, você não morder a pedra, saber que a pedra está lá, você refuga. Igual botar a mão no fogo, você tira, sabe que está queimando. O ligamento ajuda nessa sensibilidade. O implante não tem, então você tem já uma bolsa, falsa bolsa de 4 ou 5 milímetros quando você sonda, que o dente tem 1,5, 2. Então quando aquilo ataca o dente, o implante, aquilo vai embora. Tem periimplantite, aí expõe a rosca do implante. Aí quando você expõe a rosca do implante, você olha na boca assim, a gengiva baixou, você tem que tirar aquelas roscas, dá polimento, começa a tratar o implante. Mas você descontaminar o implante. Como que cuida disso? Cuida em casa, quem tem cuida em casa, mas... Você não deixa chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, tem que vir no consultório urgente. Não dá para você tratar em casa a limpeza da espira. O profissional tem que descontaminar, alisar todas as espiras. Mesmo assim, às vezes eu indico até tirar o implante, dependendo da situação. Tem que fazer de novo. Então você pode, inclusive, por essa periimplantite... Perdeu o implante. Perdeu o implante. Perde? Opa, perde o dente. O implante é pior, que eu falei agora há pouco. O implante é pior, é mais agudo, é mais agressivo. E pode precisar fazer outros procedimentos que até então não tinham sido necessários. Exatamente. Então você vê como é importante a periodontia, né? Você botou o implante, é tudo ótimo, mas se você não tiver um controle periimplantar desse paciente, ele pode perder tudo que ele fez. Todo tratamento, enxerto, aí ele joga fora dinheiro, tempo e autoestima, ó, ladeira abaixo. E aí ele acha que não deu certo.
Aí fala, não deu certo, não, comigo não deu certo, tal. Durou 10 anos. Poxa, se você tivesse cuidado melhor, talvez durasse 20. Quanto tempo é que dura? Então, o implante, ele dura quanto tempo? Essa pergunta é uma pergunta muito importante e você nunca deveria fazer para mim. Porque não dá para você dizer quanto tempo dura exatamente. Isso aí Só não pode perder vai querer contato com o matar. dentista, é isso? É. A média, tem casos que eu já vi que durou 8 anos, tem casos que eu já vi que durou 1 ano, mas tem casos que eu já vi que durou 25. Perfeito. Tudo vai do seu cuidado. Por que eu perguntei isso? Porque a pessoa costuma achar que quando ela não tem mais dente, não tem mais a necessidade dela ir ao dentista com a frequência que ela Não, e ia ela antes fala ou assim não ainda, ia antes, né? Ah, o implante eu coloquei, agora é pra vida toda. Eu costumo sempre, eu olho bem no olho dos olhos dos meus pacientes e falo assim, o que você conhece que é pra vida toda? Além do seu coração. E mesmo assim, o seu coração vai durar o tempo que a sua vida levar. E a vida toda para você pode ser 30 anos, 40, 50, 60, 90. Essa é a vida toda. Não tem uma vida toda. O carro, nada dura a vida toda. E a gente vive a expectativa de vida aumenta, né? Aumenta, a ideia lógico. é que as coisas de fato Durem cada vez mais. Sim. Cada vez mais, cada vez mais. Mas a gente tem que ter a consciência de que, poxa, eu coloquei um implante, eu não estou cuidando. Ou eu tenho problemas ósseos, eu tenho meu osso parece um isopor, eu tenho osteoporose. Você vai limitando cada vez mais também. Você vai, o implante, ele pega, ele vai, ele osso-integra. Algum remédio que a pessoa possa tomar? Alguns bifosfonato de cálcio, que nós já conversamos sobre isso uma vez aqui, que é o alendronato, outros produtos, aquilo lá pode fazer necrose dos maxilares. Então fica naquela situação, eu estou com osteoporose, o médico mandou tomar alendronato, aí o dentista, eu estou com problema no dente. Eu estou com um caso assim, sexta-feira eu vou tratar um caso assim. A paciente tem osteoporose, já fez prótese com a cabeça de fêmur, já que machucou o ombro, mas ela tem que fazer o implante aqui, está tomando o bifosfonato. O que eu tenho que fazer? Suspender esse bifosfonato. Se vira com o médico. Você quer ter dente ou a senhora quer se quebrar? Eu não quero nenhum nem outro, então conversa com o médico. Vamos ter que desenrolar que achar um equilíbrio desenrolar uma aí, situação aí bem delicada. Essa semana eu não vou nem dormir, eu acho. Não, tô brincando, não vou dormir. O prejuízo, então, de tomar esse remédio é a possibilidade de perder o implante. Exatamente, necrose maxilares. Ela passar um bom carnaval, né? Acabou o carnaval para ela já, agora já pode pensar na cirurgia de sexta-feira. Perfeito. Uma vez que o carnaval terminou, tá todo mundo já retomando. Essa semana começa a vida da galera de novo, né? Bom, é assim que funciona? Acabou o carnaval agora, a gente vai começar o ano, né? Então, é importante a pessoa manter esse planejamento do tratamento também, né, doutor? Você falou que outras pessoas vêm de outros estados buscarem o teu consultório. Como é que você faz para organizar, para a gente encerrar o programa, como é que você faz para organizar esse planejamento? Primeiro a pessoa vem, você conhece o caso e depois você... Não, quando ela vem, eu já conheço o caso antes. Ah, tá. Hoje, com as redes sociais, com tudo, o paciente já me procura, já faz o primeiro contato comigo por e-mail, depois eu já passo por uma rede de WhatsApp, alguma coisa no celular, já pego os exames todos os anos, já olho a tomografia, já olho tudo. Quando ele vem para cá, ele já vem pronto, planejado, com valores, com datas, com logística. Vai ficar aqui 7 dias, 10 dias, 12 dias, 14 dias. Eu não deixo o paciente mais do que 7 dias aqui comigo. Tá. Não precisa. Sempre volta antes. E você precisa ver esse paciente, então depende do caso. Se a gente comentou alguns casos aqui de 60 dias, depois ele volta para você avaliar o caso de novo? No caso de um paciente de fora, ele vem depois de 6 meses. Porque o paciente que é daqui você vai ver antes, eu vejo né? antes. O paciente é de fora, se uma gengiva, uma coisa mais delicada, alguns pacientes meus são de fora, mas vêm a cada 20 dias para cá. Trabalham em São Paulo. Tá. Tem pacientes que não. Aí eu faço de um jeito que eu controlo por foto, que dá para você conduzir bem. Planejando bem, orientando, se precisar de um dentista lá para de repente tirar uma sutura que não deu para tirar, alguma coisa que ficou, ele também pega, orienta, ele vai e faz facilmente. Agora, a parte mais pesada de intervenções mais delicadas, aí eu prefiro fazer aqui, acompanhar, deixo ele aqui uns 5, 7 dias, faz o pós-operatório, aí vai embora. Aí, depois que eu tirei a sutura e está tudo sob controle, ele pode ficar 60 dias longe de mim, 1 mês, 6, 7 meses. E de qualquer forma ele tem o teu contato, né? Também, tá falando comigo, tirou uma foto, hoje, né? qualquer coisa. Hoje está muito fácil, né? Hoje é muito mais fácil. Acho que é importante a gente, quem está nos escutando, entender a importância da periodontia para todos os segmentos, principalmente para os implantes. Tá. Que o cara perde o dente por causa do problema periodontal. Aí ele pensa, beleza, agora eu não estou livre do problema periodontal, mas pode ser um problema periimplantar. Perfeito.
Vou me despedir do doutor deixando os contatos dele aqui. 0 operadora 11 32620094, 32620094. O site é www.luiscosmo.com.br, luiscosmo.com.br. Tem o e-mail que é luis.cosmo@luiscosmo.com.br e o Instagram que é drmazzucchi, M-A-Z-Z-U-C-C-H. Preste atenção em como escreve. DR Mazzucchi é o Instagram do doutor. Doutor, obrigada. Volte outras vezes. Adorei te receber. Um prazer. Agradeço a brilhante forma com que você conduz sempre a sua apresentação e até a próxima. Obrigada, doutor. Uma ótima Bom fim de semana para tarde. todos.